Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à Casa de Miramês. Com muita alegria que recebemos a todos para mais um encontro, para muito estudo e desejando muita paz no coração de cada um. E hoje nós temos como estudo, né, gente, um tema aí bastante complexo: desafios da convivência social e respeito às diferenças. Vamos então abrir nossos corações, né, para esses ensinamentos, para esse estudo de hoje, sobre a luz da doutrina espírita, né, que possamos entender um pouquinho, né, desse relacionamento e também aprender um pouco e aplicar no nosso dia a dia, né? Nós vamos então convidar a Shirley para fazer a nossa prece inicial e logo em seguida nosso companheiro Silvio fará o estudo por nós. Boa noite. Vamos fechar nossos olhos, serenar o nosso coração e agradecer a espiritualidade que nos acompanha, a casa do irmão Miramês que nos acolhe para mais esse estudo e que possamos sair daqui fortalecidos, entender o assunto que será aqui estudado e que possa também nos amparar e que possamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos de aprendizado e agradecer a Deus por toda essa oportunidade que nós temos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Shirley. Silvio, por favor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, à Casa de Miramês. Agradeço a todos pela recepção, agradeço a casa pela oportunidade. E o nosso objetivo hoje, então, é falar sobre, né, só um minutinho que deu um probleminha aqui. Saiu fora ali. Vamos ver se a gente consegue voltar ali, porque ficou sem o sinal aqui. Voltou? Vamos ver. Voltou. Vamos ver se eu voltar aqui. Então, o nosso objetivo então, é falar dos desafios, né, da convivência social e o respeito às diferenças. Bom, é um tema muito amplo, né, muito polêmico, dependendo do lado que a gente leva, mas aqui nós vamos falar à luz da doutrina espírita, tá? Mas eu acredito que possa abordar a qualquer situação o que nós vamos falar aqui, tá? Porque nós vamos trazer todas as nossas ideias pautadas no Evangelho e pautadas na doutrina. Então não é aqui uma opinião pessoal. É o que a doutrina nos ensina, é o que Jesus trouxe para nós, né? Muito bem. Em Gálatas, né, vai trazer para nós aí uma mensagem, né, que Jesus retrata sobre a diversidade. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Bom, o que ele está querendo dizer para nós aqui, né? Que os ensinamentos dele é para todos, independente de religião, independente de nação. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser romano, pode ser qualquer um, né? Independente do sexo,
masculino, feminino, qualquer um, qualquer opção, né? Então o evangelho é para todos, né? Então isso mostra que Jesus ele não veio trazer o seu evangelho para um grupo específico, ele trouxe para todos, né? Porque a missão de Jesus não era julgar, ele mesmo já deixou claro isso. A missão dele é ensinar e acolher. Então ele acolhia a todos que o buscavam. Essa era a missão dele, né? Trazer o ensinamento e acolher, né? Muito bem. Alguns exemplos que eu trouxe para mostrar a posição do Cristo em relação a algumas situações, né? Então nós temos aí uma primeira situação, né, de Jesus e a mulher samaritana, em que Jesus deslocava, né, para Jerusalém, só que ele queria passar pela Samaria, né? E passando pelo poço, pela Samaria, ele foi tomar água no poço de Jacó, né? E lá ele encontra uma mulher samaritana, coisa que não era concebível na época, né? Um judeu, né, ter um encontro com a samaritana, porque eles eram inimigos. Muito bem. Então tá aí, ó. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E aí a história vai desenrolar de acordo com o que vocês conhecem, né? Porque inclusive ela questiona a ele, né, por ser judeu, está conversando com ela. Muito bem. Então o que isso mostra para nós, tá? Mostra então aí, ó, que Jesus quebra barreiras culturais e de preconceito ao conversar com uma mulher samaritana, evidenciando sua abertura para com outros povos e gêneros. Então o próprio Cristo traz aí para nós, né, esse exemplo, né, dessa diversidade, né? Coisa que a gente tem que trazer hoje para nós, né? Porque o que a gente vê aí hoje, muitas das vezes, é uma falta de respeito, né, com certos povos, com certas culturas, né? É uma falta de respeito para com o ser humano, tanto homem quanto mulher, né? E respeito inclusive com a vida, né? Muito bem. Outro exemplo é Jesus e o samaritano, né? Quando Jesus conta lá que um homem descia, né, para Jerusalém e foi assaltado e foi deixado à beira da estrada, todo machucado, né? Aí passa um sacerdote, não ajuda, passa um levita, não ajuda, e passa um samaritano e ajuda, né? E aí ele pergunta, né, quem é o próximo dessa pessoa que estava machucada, né? E aí eles respondem que o próximo é o samaritano, né? Coisa que também mostra aí que, né, tanto o sacerdote quanto o levita que tinham a obrigação de ajudar não ajudou, né? Então Jesus mostra o valor do próximo, independente de sua origem, combatendo o preconceito religioso e cultural, né? Por que religioso e cultural? Porque passou o sacerdote e não ajudou, e passou o levita e não ajudou, né? Então significa o que para nós, né? Que o nosso próximo merece o nosso respeito, independente da sua religião e da sua cultura, né? Então antes com a samaritana era o povo samaritano, né? Então um preconceito com relação ao povo, aqui um preconceito com relação à religião e à cultura, né? Depois aqui em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, olha: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Bom, o que o Paulo está querendo trazer para nós aqui, né? As diversidades dos dons. As diversidades dos dons, né? Ou, de outra forma, né? A diversidade do trabalho. Porque nós não somos todos iguais. Cada um tem um dom, né? Cada um tem uma preferência. Cada um trabalha em determinado ramo, né? Então a gente não pode discriminar. É o que está falando aqui, né? Cada um com seu dom, cada um com seu trabalho, mas o Espírito é o mesmo. Qual que é o Espírito aqui? É aquele que nos guia, que é Jesus. Então o Espírito aqui que está querendo dizer é Jesus. O Espírito que nos guia é o mesmo, né? Então, independente, não tem como todos nós fazermos a mesma tarefa. Não existe, não tem condições, né? Imagina se todo mundo fosse pedreiro, né? Ou se todo mundo fosse padeiro. Como que seria, né? Não tem jeito. Tem que ter cada um para fazer cada coisa, para que as coisas aconteçam, para que a humanidade evolua, né? Então, se a gente parar para olhar, né, levantou de manhã, começa a observar o dia, é necessário que haja cada pessoa no seu devido lugar, porque senão a vida ela não acontece, tá certo? Então, isso é o que o Paulo vai falar para nós aí, ó, a diversidade do trabalho, né? Para a gente não discriminar, porque muita gente discrimina o trabalho, acha que determinado trabalho é mais do que outro, é mais valorizado do que outro. Não é. Todos os trabalhos têm o mesmo valor, né? A valorização é obra do homem, não é obra de Deus. O homem que coloca o valor um a mais que o outro, né? Mas não é Deus, né? Porque cada um tem o seu dom, cada um tem a sua especificidade. Por quê? Porque cada um de nós teve uma vivência, né? Um foi criado na roça, plantando, colhendo leite, outro foi criado na cidade, né? Um teve uma encarnação em determinada situação, o outro teve outra encarnação em outra situação. Então as nossas experiências são diferentes, né? Totalmente diferentes. Então a gente não pode achar que temos todos a mesma capacidade, porque não temos a mesma capacidade, não, tá? Não estou falando a questão da valorização do trabalho, estou falando que a gente não tem a mesma capacidade, porque a capacidade é um processo evolutivo, cada um tem o seu, né? Aquele que aproveitou mais na área do conhecimento, então hoje desenvolve mais a área do conhecimento. Aquele que aproveitou mais a área braçal, hoje tem mais destaque na área braçal. Então depende, né, de como você teve as suas experiências, né? Mas Deus proporciona a todos nós, nas nossas reencarnações, passagem em várias situações distintas. Porque o espírito puro, ele tem que dominar toda a ciência. A gente não pode conceber que um espírito puro só sabe português, ou só sabe matemática, ou só sabe, né, fazer pão. Não existe isso, né? O espírito puro tem que ter todo o conhecimento, porque é ele que vai um dia criar mundos. É ele que um dia vai coordenar planetas ou galáxias e assim vai. Então ele tem que ter o conhecimento. Como nós vamos chegar a ser espíritos puros um dia, então nós temos que estagiar
em várias situações, né? A gente não vê crianças aí pequenas, 5, 6 anos, chega na frente de um piano e toca aquela música assim, ó, sem nunca ter estudado piano, né? Ou fala tantos idiomas que nunca foi na escola, ou sabe física que nunca foi à escola, né? Outro dia um menino com 15 anos, doutorado em física, 15 anos. Então olha para você ver, de onde vem isso? Vidas passadas, experiências passadas, né? Então assim vai acontecendo, né? A diversidade, né, dos nossos dons, do nosso trabalho, das nossas atividades, tá? Mas que toda atividade é consagrada, segundo Paulo aqui na carta aos Coríntios, né? Depois Jesus traz um outro exemplo para nós com relação à mulher adúltera. Aquela mulher que foi condenada, por adultério, né? E eles quiseram apedrejá-la. Todos sabem da situação. Então, o que Jesus, qual é o comportamento de Jesus nesse caso, né? Tá aí, ó, Jesus não condena a mulher, mas oferece perdão e uma chance de recomeçar, sem compactuar com o pecado. Então Jesus, igual falei no início, a função dele é acolher, não é julgar. Tanto é que ele pergunta: mulher, onde estão aqueles que te julgaram? Não estão aqui mais. Então ele falou: eu também não te julgo, né? Então vá e não peques mais, né? Então Jesus, ele não condena a nós, ele não condena, ele perdoa e fala para nós seguirmos em frente. Então isso é uma postura de Jesus, porque ele poderia condenar, assim como a gente condena o nosso próximo. Muitas das vezes a gente condena, né? A gente é juiz da causa alheia. Só que o nosso julgamento, ele é pesado. Porque se eu tivesse naquela situação, eu me julgaria mais leve, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o julgamento, porque o julgamento é uma falta de respeito às pessoas. Eu não tenho condições de julgar. Nem Jesus julgava, ele falava que quem julgava era Deus, né? Muito bem. Bom, frente a isso, a esses exemplos que eu dei, né, sobre algumas situações da vida de Jesus, teria outras, né? Cada um de vocês podem, né, pensar e sempre lembrar de alguma situação em que Jesus traz para nós esses exemplos, né, da diversidade. Então agora a gente vai entrar um pouco aqui, né, sobre a convivência social, né? O que é a convivência social, né? Então o Livro dos Espíritos destaca que o ser humano precisa do convívio para desenvolver suas faculdades. Então nós não fomos criados para viver isolados. Nós somos criados para viver em sociedade, né? Mas isso não é o ser humano, é a criação divina. Porque se você olhar desde, né, a criação, as coisas são feitas em sociedade, né? Pega lá no nosso corpo, lá as células, elas se agrupam, né? Vivem em sociedade para criar um organismo, né? Aí você vai para o reino mineral, uma pedra é uma associação de átomos ali que se vão juntando, criou a pedra. Você pega os animais, eles vivem em bando, não vive sozinho, né? Então a criação divina, ela é feita em sociedade, para viver em sociedade, né? Tanto é que até a governadoria do nosso sistema solar é uma governadoria
né, coletiva. São os cristos dos orbes que coordenam todo o sistema solar, né? Então não é um sozinho, é uma comunidade de espíritos. E Emmanuel fala que essa comunidade de espíritos de vez em quando reúne para decidir os rumos dos planetas, né? Então, quando a gente vive em sociedade, o objetivo é o quê? Desenvolver. Desenvolver o lado intelectual, porque um ensina o outro. Desenvolver o lado da profissão, um ensina o outro, não é? É sempre assim. O mais velho ensina o mais novo. O professor ensina a criança, né? O mestre ensina o discípulo. Não tem jeito. Como que eu vou aprender sozinho? Se tem coisa que eu nem consigo compreender. Às vezes eu nem imagino que existe, aí vem alguém e me ensina e eu passo a entender que existe, né? Então a gente vive em sociedade para desenvolver as nossas faculdades, né? Para aprender, para progredir e exercitar virtudes. Então, todas as nossas virtudes, eu só tenho como praticar se eu viver com o próximo. O perdão, eu só posso perdoar se eu estiver vivendo com a pessoa, né? A tolerância, né? A fraternidade, a caridade, tudo para que eu possa praticar, eu tenho que estar em vivência com o próximo, lado a lado. Se eu vivo enclausurado, sozinho, numa ilha, como que eu vou praticar isso tudo? Né? Como que eu vou praticar o perdão? Se ninguém me ofende, eu estou sozinho. Tolerância, ninguém me faz raiva, estou sozinho na ilha, não tem jeito, né? Então, a vivência em sociedade ela é importante para cada um de nós, né? Se não fosse isso, a gente não desenvolvia, tá? Então aí, ó, a lei de sociedade integra as leis morais do Espiritismo, estabelecendo que o homem é um ser sociável, ou seja, é um homem que vive em sociedade, e que a união social é essencial para o desenvolvimento intelectual e moral, né? Solidariedade e igualdade. Eu só consigo desenvolver isso se eu também viver em sociedade, né? A convivência deve ser pautada pela solidariedade. O que é solidariedade? Eu sou solidário para com o meu próximo, né? Buscando o bem-estar coletivo. Então a gente busca o bem-estar coletivo. O que é isso? Está todo mundo em silêncio. Está todo mundo buscando um bem-estar coletivo. Por quê? Porque se alguém começar a conversar, todo mundo conversar, não houve o estudo, não é? Então fazer o silêncio aí, ó, é o bem-estar coletivo. Perceberam? Né? Mesmo diante de diferenças sociais, né? Por quê? Porque se vocês observarem, cada um de vocês aí, ó, tem uma profissão diferente. Mas aqui está todo mundo com um objetivo em comum. Não está sendo levado em conta o nível de a profissão, escolaridade, se é casado, solteiro. Não estamos levando nada em conta disso. Está vendo? Né? Que são entendidas como temporais e necessárias para o aprendizado da humanidade e da fraternidade. Né? Muito bem. Eu encontrei essa reflexão aqui, achei ela importante, trouxe para nós refletirmos, né? Respeitar as diferenças não significa abrir mão de nosso próprio ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista, o meu próximo tem um ponto de vista dele. Eu vou impor meu ponto de vista? Não. O outro vai impor o ponto de vista dele? Não. Mas nós podemos conversar, dialogar e chegar a um consenso. O que é o consenso? É o que melhor satisfaz naquele momento. Não é isso? Então tá aí, ó. Não significa que eu vou abrir mão do meu ponto de vista. Respeitar
as diferenças significa ser flexível e buscar compreender pontos de vistas e jeitos de ser diferente dos nossos. Né? Então, olha para vocês verem. Quando a gente vive em sociedade, a gente tem que levar em conta isso aqui, ó. Eu tenho que ser flexível. E tem que levar em conta o ponto de vista do meu próximo também. Né? Porque imagina se todo mundo satisfazesse o que eu quero. Como eu enxergo a vida. Né? Imagina. Só que o meu próximo não é desse jeito. Ele é livre. Não tem a lei de livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Né? Aí ele pode chegar aqui com tatuagem, pode chegar com cabelo verde, né? Pode chegar com piercing, do jeito que quiser. Isso vai comprometer, né, o equilíbrio coletivo, a solidariedade entre as pessoas? Não. Simplesmente ele gosta do cabelo verde, ele gosta de uma tatuagem, qual o problema? Né? Mas tem gente não, tem gente que já coloca esse negócio como empecilho, né? Já julga, ó, o cara tem uma tatuagem no corpo todo, não sei, aquele negócio é estranho, não é? Já é o julgamento, né? Então, quantas pessoas têm o corpo tatuado, mas são extremamente bondosas? E quantas não têm tatuagem nenhuma e são extremamente violentas? Estão vendo? Então não é certas características do corpo que faz a personalidade da pessoa. A personalidade da pessoa independe disso. Se é careca, se usa óculos, se não usa óculos, se é alto, se é baixo, se é bonito, se é feio. Não é isso que a gente está conversando aqui. Nós estamos falando das diversidades. Né? O respeito a elas. Porque se a gente olhar para o lado, não tem ninguém parecido com o Silvio. Né? Ninguém parecido. Mas todo mundo tem, né, as suas virtudes. E nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós estamos batalhando para progredir. Né, para curarmos as nossas feridas, né, e para trabalhar os nossos vícios, as nossas imperfeições, não é? Porque quando a gente olha, a gente não vê, mas cada um de nós temos as nossas feridas, cada um de nós temos os nossos vícios que precisa controlar, cada um de nós temos as nossas virtudes que muitas das vezes a gente não sabe, né? Então, tudo isso está incluído nessa diversidade, né, global. Tá? Muito bem. No Livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Sociedade, na questão 766, o Kardec pergunta: a vida social está em a natureza? Ou seja, né, quando fala na natureza, significa na criação divina. Então, ou seja, a vida social está na criação divina? E os Espíritos respondem: certamente. Né? Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Olha que interessante aqui, né? Imagina que Deus faz um planeta e coloca só o Silvio lá. Não tem mais ninguém. O Silvio vai precisar de conversar com alguém? Não, porque não tem ninguém. Então o Silvio não precisa da palavra. Né? O Silvio vai ouvir alguém falar alguma coisa? Não, está sozinho ali. Então não precisa também da audição. Percebeu? Então, se eu tenho a palavra e se eu tenho a audição, é para eu falar e para eu escutar. Perceberam? Então, é uma troca.
E só tem troca se tiver convivência em sociedade, né? Muito bem. Porque eu ensino pela palavra e aprendo pela audição. Perceberam? Né? Todos nós. Se eu quero ensinar, é a palavra. Se eu quero aprender, é a audição. Estou falando as duas, mas entra também a visão, o paladar, né? Todas as outras formas aí, tá? Muito bem. Na questão 767, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Né? O insulamento é o quê? A pessoa viver sozinha, só ela ali, ó, né? E absoluto, sem contato com ninguém, né? Aí a resposta, ó, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, estão vendo aqui o objetivo de viver em sociedade é o auxílio. É um auxiliando o outro. Aqui não está falando julgar, está falando auxiliar. Está vendo? Porque não é nossa tarefa julgar, é auxiliar. Então, o mestre ensina o discípulo. A mãe ensina o filho, o pai, não é? E assim vai. É uma troca de experiências, não é? Muito bem. Na 768, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há, nesse sentido, algum providencial objetivo de ordem mais geral? Né? Então, olha a resposta. O homem tem que progredir. Isso é lei. Lei do progresso. Ah, eu não quero progredir. Não existe. É lei. A lei cumpre. Então, é lei divina. Progressão. Tá? Você tem que progredir. Tá? Aquele que fala que não quer progredir é porque não entendeu ainda como que funciona, né? Mas se você aprendeu a fazer um ovo frito, você evoluiu. Já é um aprendizado, né? Todo aprendizado é um progresso. Aprendeu a fazer um ovo frito, né? Progrediu, né? Então, muitas das vezes é assim, né? Casou. Às vezes um homem não sabe fazer nada. Daí a pouco está fazendo um ovo frito, fazendo um arroz, né? Daí a pouco virou um chefe de cozinha. Mesma coisa a mulher, né? Então, muito bem. O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é possível isso, por não dispor de todas as faculdades. Olha que interessante. Quando você vive sozinho, você não se dispõe de todas as faculdades. É igual eu falei, como que você vai perdoar? Como que você vai ser benevolente? Né? Como você vai exercer a caridade se você vive sozinho? Não tem como. Então, essas faculdades, você não exerce elas. Né? Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Né? Muito bem. Então, a gente tem que tomar cuidado. Né? Porque às vezes a gente fica, né, no isolamento, daí a pouco você começa a conviver com as pessoas, aí você se irrita fácil, porque você está acostumado a viver sozinho. Começou a conviver com alguém, nossa, estou extremamente irritado. Por quê? Porque você não está suportando aquela pessoa perto de você, porque você acostumou tanto a ficar sozinho, né? Aí você não quer conversar, mas a pessoa quer conversar. Está vendo como é que igual fala aqui, no isolamento, ela se embrutece, né? Porque ela passa a perder algumas características, né, do contato. Né? Isso é comum. Os laços de família agora, né, na questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Né? Aí os espíritos respondem, né? Uma recrudescência do egoísmo. O que é isso? Você aumenta o nível do seu egoísmo. Né? Então, se não fosse a família, né, o nosso egoísmo era muito maior.
Porque a família proporciona a cada um de nós, né, o compartilhamento. As coisas não é só sua, você tem que dividir, não é? Então isso deixa de existir o egoísmo, porque não é só seu, é divisão, né? Então, né, quando a família perde a sua característica, né, aumenta o nosso egoísmo, né? E é engraçado porque a família é uma conquista da sociedade. Porque antigamente, né, bem antigamente, você vai pegar lá os povos primitivos, né, eles não tinham essa ideia de sociedade, de família. Só depois, com a evolução, que veio a questão da sociedade e a questão da família, né? Então, a vinda do Cristo, né, para encarnar no planeta, a sociedade tinha que ter uma estrutura familiar, porque ela ia poder trabalhar alguns pontos que sozinho não tinha como, né? Então, olha para você ver como é que é importante a evolução, né? Na lei do progresso, né, questão 789, o progresso fará com que todos os povos da terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação, né? Então, hoje nós temos as nações, né? Pega o planeta Terra, né? Todas as nações com as suas línguas diferentes, com as suas culturas diferentes, né? E aí a gente vê um monte de atrocidades, né? Povos que não respeitam, né, as outras nações, né? Na época de Jesus também era assim, não é hoje, não é privilégio de hoje, né? O judeu não gostava do samaritano, o samaritano judeu, os romanos tinham lá todas essas rinchas com o hebreu e assim vai, né? Então não é privilégio nosso hoje, já tinha, né? Então a pergunta aqui é: no futuro vamos ter uma nação só? Todos os povos serão uma só nação, né? Com uma só língua? Aí a resposta: uma nação única não. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens, né? Então hoje a gente vê muito, né, as questões dos crimes raciais, né? Os povos negros sendo massacrados pelos brancos e assim vai, essa briga que alguns lugares têm, né? No Brasil, graças a Deus, é pouco, né? Mas nos Estados Unidos é muito forte isso, na Europa também, né? Então o que acontece aqui? É difícil você ter uma só nação, com um só povo, uma só língua. Mas o que vai existir é a caridade entre os povos. Não vai ter mais essas rinchas, né? Eles vão se solidarizar, né? Obrigado. Como é que é? Solidarizar. Isso, obrigado. Eles vão solidarizar uns com os outros, né? Não vai ter mais aquela briga: você é de onde? Sou do Brasil. Seja bem-vindo, né? E assim vai. Hoje a gente vê lá Portugal tá correndo com os brasileiros de lá, né? Não quer, tá até batendo, pega um brasileiro lá, é perigoso apanhar no meio da rua. Então olha para você ver como é que é a falta de respeito a essas diversidades. Não é a mesma nação, então, né? Agora, a questão da cultura, não tem como ter a mesma cultura, porque são locais diferentes. Uns vivem num local muito quente, outros vivem num local tropical, outros vivem num local muito frio. Então a cultura é diferente. O que um come é diferente do que o outro come. A gente vê isso dentro do próprio Brasil. O Nordeste é um jeito, o Sul é o outro, né? E o Sudeste fica ali no meio, né? Então olha para você ver. A gente sai daqui do Sudeste, vai para o Sul, sente um frio lascado, úmido, muito úmido. Se a pessoa tem uma sensibilidade à saúde, começa a pegar ácaro no nariz, vem alergia, né? Mas aí você vai no Nordeste, é muito seco, muito quente, você não aguenta aquela comida apimentada. Estão vendo? Então, dentro do próprio país tem essas diferenças dessas culturas, dos povos, né? Mas o importante é que todos vão no futuro tornar-se, né,
unidos na caridade, na solidariedade, né? Mesmo que sejam diferentes, né? Muito bem. Perante Deus, questão 803, são todos os homens iguais? Agora já entramos aqui num assunto interessante, Perante Deus, são iguais todos os homens? Percebe que ele já está colocando aqui no geral? Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Então, olha para você ver. Então, quem acha que os homens são diferentes, que os ricos têm privilégios, os pobres não, né? Estão equivocados. Porque o rico sente dor, o pobre sente dor. O rico adoece, o pobre adoece, né? Agora, na hora da dor, chega no hospital, o médico que vai atender pode ser qualquer um. Eu quero é ficar livre da dor, eu quero ficar curado, não é? Se o médico é judeu, muçulmano, né, ou qualquer outra nação, não importa. Eu quero ficar livre dessa doença. Não é assim que acontece na hora da dor? Então, na hora da dor, não tem esse negócio de diferenças, né? É o que der. Mas isso é o nosso pensamento. Para Deus são todos iguais. Todos nós somos iguais. O que diferencia, né? O que diferencia é a nossa capacidade, a nossa progressão. Porque cada um está num nível de progressão. Nós suponhamos, a progressão vai de 1 a 10. Um está no 7, o outro está no 8, um está no 8,5, o outro está no 7,9. Está vendo? É o que muda. Mas as leis são as mesmas. A lei que julga o rico é a lei que julga o pobre. Né? Se o rico cometer, né, um delito, ele vai ser cobrado da mesma forma que o pobre cometeu o delito. Né? Se o rico matar e o pobre matar, a lei é a mesma. Ah, não é mesmo. Tem gente que fala, né? A lei não vai, o rico não vai preso. Mas nós não estamos falando da lei humana, nós estamos falando da lei divina. Né? A consequência é a mesma. Tá certo? Muito bem. Desigualdade das aptidões. Né? Agora da lei de igualdade. Tá no livro dos Espíritos, tá? Porque não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. É aquilo que eu falei no início, né? Por que todos não têm a mesma aptidão? Imagina que todos são padeiro. Não tem jeito, né? Ah, eu só sei fazer pão. Ótimo. Mas você viveu mais do que eu. Então você aprendeu a fazer pão, mas você aprendeu também a fazer sapato. Então, como eu já sei fazer pão, então você faz sapato. Para não fazer igual, porque senão vai ter só pão. Aí vai para o outro. Viveu mais tempo, mais experiência, né? Sabe plantar arroz. Então, eu faço pão, ele faz sapato, você planta arroz. Perceberam? Tudo de acordo com o quê? Com as aquisições que cada um tem, né? Por isso que é importante, muitos jovens hoje, eles não entendem a importância do estudo, a importância de você aprender alguma coisa, né? Porque muita gente fica apegada ao dinheiro.
Para que eu vou estudar se eu não estudar eu vou ganhar a mesma coisa? Mas o negócio não é o dinheiro, o negócio é o conhecimento. Porque o dinheiro você não leva, o conhecimento você leva. O dinheiro você não leva de uma vida para outra, o conhecimento você leva, né? Então, por isso que às vezes a gente vê os jovens aí, totalmente perdidos. Por quê? Porque não tem o conhecimento e não sabe fazer nada. Fica o tempo todo ali estudando no WhatsApp, não sei lá o que, e perde toda a oportunidade, né? Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, porque essa aquisição de conhecimento vai ser importante para nós no futuro. Porque queira sim, queira não, a nossa próxima vida está sendo programada pelo que eu estou fazendo hoje. Às vezes hoje eu trabalho mecânica. Trabalho com mecânica. Não estou dando exemplo. Eu não sou mecânico, não. Trabalho com mecânica. Ah, mas eu gosto de cozinhar. Vou fazer um curso de culinária. Vou cozinhar. Não uso, hobby. Mas na próxima vida eu vou aproveitar isso. Vou vir com um chefe de cozinha, vou sustentar a minha família com a cozinha. Olha para vocês verem, tá vendo? Então, o que a gente faz hoje, preparando o futuro. Mesmo que você não usa hoje, mas o conhecimento você está adquirindo, né? Então, é o caso aqui, né? Das aptidões, não somos todos iguais, né? Lei de igualdade. Como a gente está falando das desigualdades, né, o respeito às desigualdades, né, tem também as desigualdades sociais. Né? E aí na questão 806 do Livro dos Espíritos, ele vai trazer isso. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Olha a resposta dos Espíritos: não. A desigualdade social não está na lei divina. Ela é obra do homem. Então a desigualdade é obra do homem. Tá vendo? Por causa de quê? Da ambição. Uns querem ganhar mais do que outros. Então um tem uma casa muito bonita, o outro vive no que der. Percebeu? Um manda o filho para escolas riquíssimas, outro manda para o que der. Olha para vocês verem, né? Um tem um carro luxuoso, o outro anda a pé. Por causa da nossa ambição. Então não é de Deus, né? Então a desigualdade social é obra do homem. Se você for lá nas colônias espirituais, não tem. Pega, por exemplo, nosso lar. O governador de nosso lar é responsável por distribuir o que, né, as pessoas que vivem lá vão utilizar. Todo mundo recebe igual. Tá vendo? Olha a diferença. Isso é em nosso lar, hein? Que está próximo aqui da Terra. Imagina essas colônias celestiais, como que não deve ser, né? Então isso é a Terra, essa desigualdade social é a Terra. Nas colônias espirituais, de nosso lar para cima, a gente não tem isso mais, né? Então a gente tem que entender isso, porque a gente entendendo isso, a gente começa a mudar dentro de nós mesmos e dentro do nosso lar, né? Porque a gente não vai mudar o mundo, porque a gente não tem condições de mudar o mundo, mas eu consigo mudar o meu mundo e o meu lar. E aí aqueles que eu tenho contato eu vou mudando, né? Então isso é importante. Olha aí, ó. Algum dia essas desigualdades desaparecerá? Pergunta dos Espíritos, viu? Algum dia essa desigualdade vai desaparecer? Olha a resposta. Eternas, somente as leis de Deus o são. Ou seja, a desigualdade social não é eterna, um dia vai acabar. Quando o planeta virar um planeta mais evoluído, aí essas desigualdades vão acabar, né? Não vê que dia a dia ela gradualmente se apaga?
desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Né? Então, a desigualdade social, ela vem, né, do egoísmo e do orgulho das pessoas. Né? Muito bem. Desigualdade das riquezas. Na questão 811, o Livro dos Espíritos traz para nós sobre isso. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? A igualdade da riqueza já é mais difícil, né? Porque igualdade social, a gente até ainda consegue estabelecer uma igualdade social, né? Das mesmas condições para todos. Mas igualdade da riqueza é difícil. Que olha a resposta dos Espíritos: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. O que é isso, gente? Algumas pessoas conseguem mais facilmente desenvolver a riqueza do que outras. Elas conseguem trabalhar melhor com dinheiro do que outras, né? É igual, por exemplo, vendas. Tem gente que é um vendedor exímio. Eu não presto para vender nada. Se eu tiver que vender uma caixa de fósforo, eu estou perdido. Porque primeiro que eu não tenho assim, aquela coisa de oferecer para os outros as coisas. De vender. Compra isso aqui na minha mão. Não tenho esse troço. Não é para mim. E já tem gente, não. Tem gente que vende assim para você. Você entra numa loja só para olhar. Sai de lá com um monte de sacola. Porque o vendedor é tão bom que ele te conquista e te faz comprar. Não é? É o caso das riquezas. A mesma coisa. Se dividir a riqueza igual para todo mundo, suponha que todo mundo aqui vai ganhar 5 milhões. Um vai gastar de um jeito, o outro vai gastar do outro. Olha para você ver. Um vai comprar um carro. O outro vai pegar o dinheiro, vai montar uma empresa e vai prestar serviço. Então aquele dinheiro vai só render. O que comprou o carro vai gastar. Olha para você ver, né? O outro vai gastar com festa. E assim vai. Tá vendo? Então a riqueza já é complicado, né? Na questão 831, né? Na lei de liberdade, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob dependência das raças mais inteligentes? Né? Ou seja, aquelas pessoas que têm mais aptidão não passa a controlar aquelas que têm menos aptidão? Né? Olha a resposta. Sim, né? Tem essa desigualdade. Mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las, ainda mais pela escravidão. Ou seja, essa desigualdade das aptidões, ela só existe também porque o homem dá um rumo diferente para ela. Porque se eu sou mais inteligente que o meu próximo, então qual que seria a minha função? É ensinar o próximo e não escravizar ele. Deu para entender? Que é o que o homem faz. O homem não ensina, ele escraviza. Não é? Fala para vocês verem. Tá? Então o que está falando é isso. Ó. A desigualdade, né, coloca certas raças sob dependência, sim. Mas para que estas a elevem. Ou seja, para que uns ajudem os outros. Tá? Então... eu tenho aqui, vou avançar aqui um minuto, ó. Isso aqui é a questão da riqueza, eu já falei, né? Isso aqui está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo lá de riqueza e miséria. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não o são por uma razão muito simples.
porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar, né? Então isso é importante, né? Bom, isso que eu falei, né? E para terminar aqui, ó, 2 minutinhos para terminar, um poema aqui de Mário Quintana, que eu achei muito interessante, né? De repente tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a bagagem. As opiniões dos outros são realmente dos outros, e mesmo que sejam sobre nós, não tem importância. Vamos abrindo mão das certezas, pois já não temos certeza de nada. E isso não faz a menor falta. Paramos de julgar, pois já não existe certo ou errado, e sim a vida que cada um escolheu experimentar. Por fim, entendemos que tudo que importa é ter paz e sossego, é viver sem medo, é fazer o que alegra o coração naquele momento. É só. Então, muito obrigado a todos, boa noite, que Deus abençoe vocês. Agradecemos ao Silvio, né, pela condição do estudo da noite. Espero que todos tenham absorvido bastante, né, tudo que foi dito. Foi trago aqui muita coisa interessante, né, dos ensinamentos de Jesus, do Livro dos Espíritos, tudo aquilo que a gente precisa observar no nosso dia a dia, para que a gente não fique julgando, não fique discernindo coisas, né, diferentes de pessoas, trazendo, às vezes, constrangimento para as pessoas, porque ela está num traje, às vezes, em desacordo com o que a gente acredita, ou com atitudes em desacordo, né? Tudo isso é muito importante. Tudo que foi dito aqui nos faz refletir para que a gente tenha o discernimento de não ficar julgando, porque se Jesus não julgou, por que nós vamos julgar, né? Bom, nós temos aqui alguns avisos. O Departamento da Infância e da Juventude pede para avisar que, a partir de hoje, até o dia 8, está sendo realizado o preenchimento das fichas de cadastro das crianças e dos jovens. Os pais, né, que trouxeram crianças e jovens, não saiam sem o preenchimento que está sendo realizado na parte de baixo aqui da casa, próximo à sala de estudo de evangelização. Então, a gente pede encarecidamente, né, que os pais preencham essas fichas para que possamos atualizar todos os cadastros. Nós temos estudos na casa, né? Introdução ao estudo do Espiritismo, que é para aqueles iniciantes, que é nas quartas-feiras, 19h45 às 21h15. O tema é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e Introdução ao estudo do Espiritismo. E temos também o Evangelho Reditivo, que é aos domingos, de 8h45 às 10h15. Livro dos Espíritos, as obras básicas e o Evangelho Reditivo, que é editado pela FEB. Não deixem de procurar o enriquecimento da leitura. Nós temos na biblioteca livros para emprestar, livros usados para vender e livros novos também para vender. Então, aqueles que quiserem ler, se instruir, melhorar o conhecimento, a biblioteca tem disponibilidade para todo tipo de livro que nos enriquece.
Aqueles que desejarem tomar o passe, logo após a prece final, podem se organizar em fila. É importante que saibamos, né, que todos que estamos aqui, estamos já recebendo as energias que nos são destinadas, que estamos recebendo todo o tratamento já que precisamos. Mas aqueles que sentirem necessidade, fiquem à vontade para tomar o passe, todos poderão ser atendidos normalmente. Nós vamos fazer a prece final, então. Vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações, pedir ao Divino Mestre que nos ilumine e nos fortaleça na nossa caminhada, que possamos entender corretamente os seus desígnios, as suas orientações e buscar crescermos a cada dia, tratando bem todos aqueles que estão à nossa volta, buscando praticar o amor e a caridade para com todos que estejam ao nosso redor, que busquemos sempre fazer o bem, independente da situação, independente da pessoa, independente de qualquer coisa que possa estar ocorrendo, que a gente tenha o discernimento de ajudar e de servir sempre, que saibamos lidar com educação, com calma, com paciência, a todos aqueles que estão à nossa volta. Rogamos a Jesus que nos ampare e nos fortaleça sempre em nossa caminhada, que possamos estar sempre atentos aos seus ensinamentos, praticando eles no nosso dia a dia. Que Jesus esteja no coração de todos, que busquemos sempre a sua paz, o seu amor, e que Ele esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, e que todos possam chegar em paz em seus lares.